Eleições 2020, município de Américo Brasiliense. Eu estou aqui ao lado da candidata Terezinha Viveiros, do Republicano. Terezinha, eu gostaria que você falasse para aquelas pessoas que ainda possam não conhecê-la, quem é a candidata Terezinha Viveiros e há quanto tempo você está na vida pública? Bom dia, Denilson. É um prazer poder estar aqui com vocês, tá? Podendo estar passando para a população, através do site Destaque Mil, um pouquinho da candidata Terezinha Viveiros. Eu acredito que a maioria me conheça. Nós estamos na vida pública desde 2004, quando eu me elegi vereadora. Então, foi na legislatura de 2004 a 2008. Voltamos depois com o mandato, agora como vice-prefeita, né, em 2016 a 2020. Candidata, uma pergunta que a população faz o tempo inteiro e gostaria de saber. A candidata Terezinha Viveiros é a favor ou contra a redução de salários dos políticos, dos vereadores e de prefeito? Eu sou a favor de que receba um salário digno aquele que trabalha. Eu, há mais de 30 anos, realizo trabalho social voluntário nessa cidade. Ou seja, sem salário. Estarmos hoje trabalhando, recebendo um salário, e se há consenso que a população entende que o salário deveria diminuir, assim como diminuiu através de uma ação popular, então nós respeitamos e acreditamos que nós podemos contribuir sim, independente do salário. Candidata, nas eleições passadas você concorreu, inclusive a vice-prefeita do município, e resolveu não sair junto com o atual candidato a prefeito, o atual prefeito Dirceu Braspano. O que deu certo nessa união e o que deu errado nessa união que hoje na qual você está concorrendo separadamente? Bom, o que deu certo nessa união? Tive a oportunidade de aprender muito enquanto vice-prefeita, atendendo a população diariamente, e isso é notório a toda a população, todos sabem, né, que desde o primeiro dia dessa gestão, Terezinha Viveiros montou uma sala e atendeu população e funcionário todos os dias. Então, essa foi uma experiência que eu tive, que foi quando eu precisei, que eu bati na porta do morador, da população, do munícipe, a porta se abriu para que me elegesse como vice-prefeita. Eu também entendia que eu tinha que ter uma porta para abrir para todos aqueles que um dia abriram a porta para mim. O que deu errado? É uma pergunta muito complicada, Denilson, de responder o que deu errado. Eu digo que o que deu errado serve para nós como aprendizado, e eu aprendi muito, como eu já disse. Entendendo que nós temos um perfil muito diferente de trabalho um do outro. Eu sou muito de diálogo, eu me comunico, eu busco informação, eu troco informação e eu sou parceira. Não recebi isso. Por isso, eu achei por bem estar me desvencilhando da imagem do prefeito, né, Dirceu Pano, e não concorrer com ele como vice, novamente, com ele nessas eleições. Candidata, o município de Américo Brasiliense, nos últimos meses, nos últimos tempos, tem sofrido muito com a questão do abastecimento, a falta de água em Américo Brasiliense. Se eleita, o que a candidata tem para oferecer para a população de melhorias em relação à água? Realmente, nós temos sentido isso. Eu moro aqui no centro da cidade, uma parte da cidade que dificilmente faltava água, mas que esse ano, nesses últimos 2 meses, nós sofremos muito com a falta d'água. Então, o que eu posso dizer é que nós temos já uma ação imediata para resolver o problema da água. Tenho já projeto de pessoas técnicas, tenho um projeto preparado para que a gente, vencendo essas eleições, nós vamos estar iniciando já com ações para que a gente possa começar a resolver o problema de falta d'água na cidade, não esperando o tempo da estiagem. Candidata, se eleito, pretende terceirizar a água, privatizar a água de Américo Brasiliense ou não? Não, isso não está em nossos projetos no momento. Nós entendemos que é muito complexo tudo isso, até por conta do impacto que isso vai gerar, tá? No bolso do contribuinte, no bolso do consumidor. Então, isso, no momento, não é nosso projeto. Nos últimos tempos, o município de Américo Brasiliense aumentou as questões de lombadas e também a população reclama de algumas situações no trânsito. Se eleita, o que a candidata tem em relação a esse assunto?
Bom, no quesito lombada, nós entendemos que alguns pontos na cidade, vou citar um aqui porque é um clamor de praticamente toda a rua, que é na João Joaquim, lá no Santa Terezinha. É uma rua extensa, é uma avenida extensa, onde o carro, né, o motorista, ele tem toda a liberdade de correr nela, e isso tem trazido para os moradores muitas preocupações, até porque na proximidade da escola Atemaro, na saída e na entrada, né, de aula, há um movimento muito grande de crianças. Então, nós temos que considerar alguns pontos que hoje não existem lombadas e que vai haver essa necessidade. Entendemos que em outras, que inclusive foram feitas recentemente, não havia necessidade. Mas cabe aí o próprio motorista, ele fazer uma avaliação. Candidata, servidores públicos, em alguns casos, reclama das condições de salários e também, algumas vezes, nas condições de trabalho. Se eleita, o que a candidata poderá fazer em relação aos servidores públicos? Bom, como eu bem disse, né, nesses praticamente 4 anos, nós atendemos funcionário público praticamente todos os dias. E então eu consegui ouvir praticamente todos os setores. Então, com certeza, nosso trabalho vai ser realmente voltado às condições de trabalho para o funcionário público, porque essa é uma queixa constante deles. Exige-se resultado, mas não se tem condições de trabalho. Então, nós vamos estar realmente conversando, dialogando e tentando fazer o melhor possível para que eles possam desenvolver um bom trabalho e, dessa forma, a população, o usuário, ele também possa ter uma saúde, um atendimento que realmente ele necessite. Em relação à educação de Américo Brasiliense, e também a necessidade dos estudantes terem que sair fora da cidade para estudar. O transporte. Eu gostaria que a candidata falasse o que ela tem de proposta para as questões da educação. Bom, falando em transporte para quem cursa cursos técnicos e também graduação, né, curso superior, e esses necessitam de um transporte para irem até Araraquara ou cidades vizinhas para estarem, né, estudando, e com certeza tem todo o nosso incentivo. Nós percebemos a dificuldade de muitos de pagarem R$50 a mais. Que para muitas pessoas pode não ser nada, mas para muitos foi uma dificuldade muito grande. Inclusive, nós encaminhamos muito desses para que eles pudessem ir, foi feita avaliação social, e muitos conseguiram, graças a Deus, com que essa contribuição eles fossem isentos. Mas nós vamos implantar o transporte solidário. O que é o transporte solidário? À vista que já houve no passado um trabalho parecido, que é a pessoa doar um pacote de fralda. Ao invés de ele pagar os R$50, ele vai doar um pacote de fralda, uma lata de leite, que com certeza isso vai fazer muito bem a ele. Também vai ter um custo, mas um custo menor. E ele estará ajudando o próximo, porque essa fralda geriátrica ela vai para uma pessoa que está acamada. Esse leite vai para uma criança que não tem um leite para beber. Limpeza pública e a questão também de infraestrutura. O que a candidata pretende fazer caso seja eleita? Nós percebemos, passeando agora, nós estamos fazendo um trabalho pelos bairros, a necessidade de se olhar mais para os bairros da nossa cidade. O centro, ele está até tranquilo, sossegado, tal, mas os bairros, eles têm sofrido muito com essa falta de serviço. Por mais que se tente fazer, mas existe ainda uma deficiência. Então, eu acredito que um bom planejamento, nós vamos conseguir atender a população no quesito limpeza. Com relação às vias públicas, nós também percebemos em bairros aí como está deteriorado, como está ruim as ruas de nossa cidade, principalmente nos bairros. Então, nós temos o projeto de recapeamento para esses bairros. Candidata, durante uma campanha eleitoral, há necessidade de apoiadores, coordenadores de campanha, presidente de partido e muitas vezes até mesmo ajuda financeira por parte de empresas. Eu gostaria de saber se eleita, a candidata tem algum compromisso com essas pessoas, e gostaria de saber também se, diante de todo esse trabalho envolvendo todas essas pessoas, se todos estão no quesito ficha limpa ou algumas pessoas possam ter problemas com a justiça.
Bom, com relação a... Desculpa, você pode? Durante uma campanha, há necessidade de apoiadores, coordenadores de campanha, presidente de partidos, e muitas vezes recebe-se até ajuda financeira de empresas. Eu gostaria de saber, se eleita, a candidata tem algum compromisso com alguma dessas pessoas? Denilson, uma excelente pergunta que você me fez agora. Nós não temos compromisso com ninguém, eu tenho toda a tranquilidade de responder essa pergunta. Por que Terezinha hoje está com 2 partidos, Republicanos e PSL? O partido da prefeita e do vice-prefeito, porque nós não aceitamos alianças. Eu poderia estar hoje com pelo menos 5 partidos. Não estou porque nós não aceitamos alianças. Nós temos propostas para um governo diferente e eu não poderia cometer os mesmos erros do passado, tá? De outros no passado. Então, com toda certeza, não tenho compromisso com nenhum apoiador na minha campanha. Candidata, ainda dando sequência a essa pergunta, o apoio de pessoas, coordenadores, presidentes de partidos, candidatos, todos eles estão no quesito ficha limpa ou ainda tem alguns que têm problema com a justiça? Olha, como por ser uma pergunta muito pessoal, eu gostaria que essa pergunta ela fosse direcionada às pessoas envolvidas. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não tem. Inclusive, eu vi documentos. Dizem muitas coisas, mas ninguém prova. Candidata, em relação aos cargos de confiança, a candidata pretende diminuir, aumentar ou manter esse assunto em relação aos cargos de confiança, que é complicado em Américo Brasiliense? Olha, com relação a essa pergunta, também fico muito tranquila em estar respondendo ela. Inclusive, muitos funcionários já vieram falar comigo, me parabenizar, porque eles viram que no meu plano de governo existe, né, uma proposta com relação a esse tema, e também nos programas de rádio. Nós temos, né, também deixado bem claro a toda a população e ao funcionalismo qual é a nossa posição com relação a esse tema. E, com certeza, nós vamos enxugar a folha, nós necessitamos enxugar essa folha, ou então ficará muito difícil fazer uma gestão responsável. Obras inacabadas, em alguns casos, em suposta situação de abandono. Se eleita, o que a candidata tem a fazer em relação a essa problemática? Com certeza, iremos buscar viabilizar a conclusão dessas obras. Tá? Seria irresponsabilidade da minha parte eu dizer aqui agora essa, aquela ou a outra obra. Eu acho que nós temos que analisar caso a caso o porquê que essa obra está parada, o que é que realmente o que causou essa paralisação. Então, nós vamos buscar os caminhos para tentar viabilizar a conclusão. Saúde. População, ainda existe pessoas que reclamam das questões de falta de medicamento e, em alguns casos, dificuldade no transporte relacionado à saúde. Se eleita, o que a candidata promete e pretende fazer em relação a essa problemática? Com relação ao transporte dos nossos pacientes, eu tenho diariamente... Não tenho medo, nenhuma preocupação em estar exagerando na minha fala, mas diariamente eu tenho reclamação, chega até mim, inclusive imagens das condições do nosso transporte da saúde. E com certeza nós vamos olhar isso aí com muito carinho, porque no mínimo os nossos pacientes que já estão num momento difícil, vulnerável, eles não terem condições nem de serem transportados. Isso não pode continuar. Nós vamos estar com certeza trabalhando essa questão. Nos últimos tempos, o município de Américo Brasiliense tem desenvolvido a criação de loteamentos. Tem também o loteamento de moradia popular. Se eleita, o que a candidata pretende fazer em relação a esse assunto, a esse tema? Moradia popular, eu vou falar agora de um projeto que nós temos, que é de conhecimento do nosso amigo Denilson e de toda a população da cidade. Nós trouxemos aqui em 2017 um projeto de moradia social e que, graças a Deus, hoje eu tenho a felicidade de estar aqui podendo publicamente dizer a todos que nós estamos com todas
os nossos projetos aprovados, todos, esperando somente agora que volte do GRAPROAB, que é o órgão do governo, onde ele autoriza loteamentos no município, né? Aliás, isso no estado de São Paulo todo, para que a gente possa estar dando continuidade e começar com a nossa infraestrutura no local. Então, todos me conhecem e sabem que realmente, se tem uma causa que eu abraço, além da saúde, que ao meu ver é prioridade na nossa cidade, como é em geral, mas é a habitação. Nós temos muitas pessoas pagando aluguel nessa cidade e nós precisamos ajudá-las a realizar o sonho de um dia sair do aluguel e morar na sua casa própria. Em relação ainda a essa questão de loteamentos, muitas pessoas na cidade de Américo Brasiliense perguntam o tempo inteiro, a partir de que ano eles já poderão fazer as suas construções e já ter os seus lotes? Essa pergunta você me faz por conta do nosso loteamento social? Positivo, exatamente, candidata. Tá. Eu precisar uma data, fica muito difícil, porque nós dependemos de órgãos públicos para que eles possam terminar, né, com as suas viabilidades e a gente possa realmente estar concluindo aqui no município. Mas hoje eu posso dizer que nós estamos muito próximos disso. Nós perdemos um ano todinho com aprovações de projeto. É um projeto muito grande, são 1.403 lotes. Nós podemos falar aí, por baixo, no mínimo de 4.500 a 5.000 pessoas envolvidas nesse projeto, porque você joga aí uma média de 3, 4 pessoas por família, são 1.403 lotes, então nós vamos chegar nesse número. É um projeto muito grande, inclusive com a construção de uma estação de tratamento de esgoto no bairro, no Jardim Vitória. Então, por ser muito complexo e muito grande, nós tivemos aí uma demora durante, né, esse ano, por conta da grandiosidade do projeto e também por conta da pandemia, que tudo isso os órgãos trabalharam com uma lentidão muito grande. Mas, graças a Deus, saiu agora, 2 semanas atrás, todas as aprovações. Em relação à energia elétrica, iluminação pública, o município de Américo Brasiliense, em alguns casos, postes com luzes acesas de dia, à noite, em alguns locais, escuro, e tem também as questões das unidades básicas de saúde, que muitas vezes, quando acaba a energia por um período longínquo, há dificuldades na saúde. Se eleita, o que a candidata pretende fazer em relação a esse assunto? Olha, quesito eliminação pública. Ainda ontem, Denilson, eu pude presenciar, né, um poste com uma luz acesa. Então, isso é desperdício. Isso é né, como eu costumo dizer, é dinheiro que está indo pelo ralo. Com certeza estaremos, né, com uma equipe preparada para fazer essa monitoração, vai estar monitorando, tá, para que a gente não passe por esses problemas, e assim evitando esse gasto desnecessário. Com relação às unidades de saúde, e também chega ao meu conhecimento quando há quedas de energia, e isso com certeza cria aí um impacto no atendimento e trazendo prejuízo, inclusive, para o próprio sistema implantado, também estaremos com essa equipe para monitorar toda essa situação, embora nós não podemos nos esquecer que não depende somente de nós temos uma companhia de energia que é a que realmente gerencia toda essa situação. Candidata, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, Denilson, pela oportunidade de estar falando aqui com toda a população que está nos assistindo nesse momento, através do site Destaque 1000. É um site que nós respeitamos muito, porque a gente tem visto a sua transparência, né? E no que diz respeito a esse momento político da nossa cidade, dando oportunidade para que todos os candidatos possam se expor, possam, né, falar, né, de seus projetos. Então, aqui eu agradeço imensamente a você, a sua equipe, e também dizer à população que eu espero um voto de confiança, para você que me conhece há muitos anos, num trabalho social, muito mais social voluntário do que político, que você possa estar fazendo uma avaliação do nosso perfil de trabalho e que você possa estar caminhando com a gente agora para que a gente possa caminhar com você no ano de 2021. Muito obrigada a todos.